Olá pessoal, tudo bem? É o William novamente. Sejam bem-vindos de novo ao canal Língua Portuguesa do Brasil para os japoneses. Neste vídeo nós iremos aprender sobre como fazer saudações, como cumprimentar um brasileiro, quais são as formas de cumprimentar no Brasil. Quando a gente estuda uma língua, é de extrema importância não só aprendermos naturalmente a língua propriamente dita, ou seja, a gramática, no caso da língua portuguesa, a concordância, né? Temos então o substantivo feminino e masculino, nós temos então os verbos, né? Dependendo da pessoa, você tem que fazer uma conjugação de acordo com a pessoa, né? E assim por diante. Mais do que isso, ou melhor, simultaneamente nós temos que aprender também como é a cultura da língua, no caso, estudada. Bom, neste caso, a língua portuguesa do Brasil. E no Brasil, vocês já devem ter um conhecimento assim do estereótipo, ou mesmo através de cinema, filmes, né, ou mesmo de livros, né, que o brasileiro é muito aberto, é muito caloroso, gosta de dar um abraço, e é realmente isso. Não digo todo mundo, mas a grande maioria gosta de dar um abraço, pegar, apertar a mão, né, dar um beijinho e assim por diante. Vamos estudar primeiramente como a gente chega para o brasileiro e a primeira saudação, o primeiro cumprimento que a gente faz ao encontrar. Se você está conhecendo pela primeira vez, naturalmente você tem que ser educado, certo? E tem um certo nervosismo entre as pessoas ali, né, que estão se conhecendo pela primeira vez. No caso da cultura japonesa, geralmente nós abaixamos a cabeça, certo? E no caso do Brasil, nós, se for entre homens, né, a primeira coisa que nós fazemos é dar as mãos, certo? Cumprimentar dando as mãos. Oi, tudo bem? Meu nome é William. Oi, tudo bem? Meu nome é Anderson. E assim por diante. E por via das curiosidades, é muito importante, se for um cumprimento entre homens, né? Quando você vai cumprimentar dando as mãos, né? É de muita importância você segurar com de uma forma firme. Uma coisa que eu notei quando eu cheguei no Japão, mesmo hoje em dia, quando a gente vai cumprimentar um japonês, por exemplo, eu tenho esse rosto de japonês, essa característica de japonês, então eu me passo por japonês, mas naturalmente, como eu nasci no Brasil, eu tive a minha grande vivência, né, a minha adolescência vivida no Brasil, então eu estou acostumado com a forma, digamos, brasileira de fazer as saudações, os cumprimentos. E eu noto que muitos japoneses, quando você vai dar a mão, o japonês geralmente não aperta a mão firme, né? É bem assim, digamos, delicado. E isso, às vezes, para o brasileiro, é interpretado de uma forma assim negativa, ou seja, dá a impressão que você não está interessado, dá a impressão que você não quer dar a mão assim para a pessoa, né? Então, entre homens é muito importante você cumprimentar com um aperto de mão bem forte, tá? Não precisa esmagar a mão, né? É claro, né? Tem que ser educado, mas assim, uma mão bem assim apertada. Agora, no caso de mulheres, as saudações, os cumprimentos entre mulheres, né? Isso daí é meio assim, digamos, vai depender de situação para situação. Ou seja, como o Brasil é uma área muito vasta, né? O modo de você cumprimentar entre as mulheres difere de região para região. Bom, como eu sou do estado de São Paulo, eu vou dar exemplo, naturalmente, a forma como
o pessoal de São Paulo se cumprimenta. No caso, as mulheres, geralmente, quando estão se conhecendo pela primeira vez, dão um beijinho no rosto. Bom, quando eu falo beijinho no rosto, é simplesmente o contato físico da bochecha para bochecha, certo? Agora, tem a questão de quantas vezes você tem que dar, então, o beijinho, né? É dito que em São Paulo, no estado de São Paulo, as mulheres só dão um beijo. Eu escutei já, né, conversas que, por exemplo, no Rio de Janeiro, já as mulheres beijam 2 vezes. Dependendo da região, pessoal do Nordeste, por exemplo, pode ser que as mulheres dão 3 beijinhos, né, no rosto, né? 1, 2 e 3. Agora, as mulheres já da região, digamos, do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Bom, a maioria são de descendência europeia, né? E dizem que o pessoal já é um pouco mais reservado, então tem a tendência de não dar beijinhos, e até é como se fosse cumprimento de homens, né? Entre homens, ou seja, dão-se apertos de mão. Isso então vai depender da região, então vai depender muito da pessoa também, certo? Não é porque você está em São Paulo que você tem que dar um beijinho. Para efeito assim de curiosidade, eu aconselharia, quando você for conhecer uma pessoa pela primeira vez, esperar uma reação dessa pessoa, dessa outra pessoa. Se for uma brasileira, uma japonesa conhecendo uma brasileira, né? Esperar se ela vai dar as mãos, né? E simultaneamente dar um beijinho no rosto, ok? Você capta, né? Deixe assim, fique esperando como a pessoa vai reagir na hora de fazer o cumprimento. Se a pessoa for assim espontânea, dando beijinho no rosto, então você naturalmente reage com um beijinho no rosto. Agora, se a pessoa, às vezes, você naturalmente não conhece, se der a mão, você simplesmente dá a mão, certo? No caso, entre homens e mulheres, a regra é a mesma coisa. Se você que é japonês está conhecendo uma brasileira pela primeira vez no Brasil, ou mesmo aqui no Japão, espere a reação, espere como essa pessoa vai dar, então, o primeiro passo. Se for a mão, então aperte a mão e naturalmente, e tem um ponto muito importante, quando você for apertar a mão de uma mulher, o homem apertar a mão de uma mulher, você não pode apertar com força, você tem que ser delicado, você tem que ser cavalheiro, certo? Isso é importante. No caso de você ter que apertar a mão forte, é no caso de homem para homem. Agora, no caso de homem para mulher, você tem que apertar com delicadeza, ok? Agora, então, se a mulher, depois que você der a mão, e se a mulher for espontânea, dando o beijinho no rosto, então você dá um beijinho assim de leve, certo? E vê se... Aí tem essa questão. Será que ela vai dar um beijinho, vai dar 2 beijinhos, né? Você vê a reação. Então, se você perceber que ela vai estar dando o segundo beijo, então você dá o segundo beijo, certo? E isso, no começo, é um pouco assim embaraçante, é um pouco assim meio confuso, né? Você se sente muito envergonhado. Inclusive, eu também, quando volto para o Brasil e vou cumprimentar os meus parentes, as minhas primas, por exemplo, eu me sinto um pouco confuso, mas isso é o que eu falei para você. Você espera, então, a pessoa... primeiro a reação, ou melhor, primeiro como a pessoa vai agir para você depois reagir de acordo com esse cumprimento da pessoa, ok? Sobre a forma como você deve deve agir, né? Seria essa. Agora então, vamos partir para a parte da fala, né? Quando você vai chegar para uma pessoa, tem várias formas de você então cumprimentar. O mais básico, né, seria oi, olá, certo? Oi, olá, e depois você pergunta, tudo bem? Como está? Como vai você? Então tem várias formas. Você não precisa decorar todas, né?
O que eu poderia dizer como conselho seria: oi, tudo bem, né? Que é o clássico, vamos dizer assim. Oi, tudo bem, né? Oi, tudo bem? Meu nome é William, né? Muito prazer, né? Ou prazer, você pode dizer, certo? Agora, por exemplo, se for assim durante o período da tarde ou mesmo durante o período da noite, então você adapta a forma como você vai fazer a saudação. Se for no dia, no período da manhã, naturalmente, bom dia, tudo bem com você? Meu nome é William. Ou boa tarde, tudo bem? Meu nome é William. Ou boa noite, tudo bem? Meu nome é William. E assim por diante. Agora, na hora de você responder, naturalmente você vai responder de acordo com o seu estado de humor. Se você estiver bem, né? Então, naturalmente você fala tudo bem, né? É como? Bom, como é a primeira vez, geralmente ninguém vai falar, não, tudo mal, né? Mais ou menos, né? Geralmente a gente fala tudo bem, certo? Para ser digamos, educado, né? Principalmente se você está conhecendo pela primeira vez, se a pessoa fala, oi, tudo bem? Você fala, não, tudo mal. Isso vai dar uma impressão muito negativa, né? A pessoa não vai se sentir muito bem. Naturalmente é que então você fala tudo bem, se perguntar tudo bem, você, tudo bem, ótimo, beleza, certo? Agora, depois que você conhecer a pessoa, depois que você passar a ter uma amizade, um laço de amizade, ficar um pouco mais chegado, né? Assim, naturalmente, assim sim, a gente poderia dar, então, por exemplo, quando a pessoa te perguntar tudo bem, aí às vezes você está um pouco assim cansado, às vezes você está um pouco assim desanimado, né? E você pode falar, não, mais ou menos, ou então poderia estar melhor. Ou, tudo bem, não muito ruim, mas estamos levando, certo? Uma outra saudação muito legal que eu acho, né, é quando, a partir do momento que você conhece a pessoa, você passa a ter uma certa amizade, uma certa intimidade, você fica mais assim chegado com a pessoa. Você pode dizer, ao invés de você dizer oi, tudo bem, né? Eu, por exemplo, quando encontro com meu irmão, né, na província de Haiti, ou com a minha irmã, eu falo, e aí, tudo bem? Né? Ou então, fala aí, fala aí. Eu não sei por que fala aí, mas é muito brasileiro diz dessa forma. Fala aí, tudo bem? Tranquilo, tudo jóia, né? Opa! E assim por diante. Você vai ouvir várias formas, né, de se cumprimentar com o brasileiro. O importante é você, digamos assim, se ajustar, né, de acordo com a forma que você estiver, a pessoa com quem você estiver conversando fale com você. Agora, muito importante é que, por exemplo, nesses casos em que eu falei, e aí? Opa, fala! Tranquilo, tudo jóia? É um pouco, digamos assim, entre pessoas com uma certa intimidade. Se você está conhecendo pela primeira vez uma pessoa, ou às vezes a pessoa com quem você está conhecendo pela primeira vez é um pouco mais, digamos, anciã, é um pouco mais de idade, né? Você não conhece, ou mesmo, por exemplo, se for um professor ou um médico, né? Se você falar dessa forma, você vai ser um pouco grosseiro, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Essas saudações, esses cumprimentos que eu acabei de dar exemplo, fala, tudo bem, ou melhor, fala, opa, tranquilo, tudo jóia, é um pouquinho, digamos, bem coloquial, é bem assim, falando assim de uma certa forma não muito positiva, é meio grosseira, né? É meio rude. Então tem que tomar muito cuidado a forma que você fala com a pessoa que você está conhecendo pela primeira vez, tá? Esses são as formas que você poderia falar a partir do momento que você tiver uma certa intimidade, uma certa amizade com essa pessoa. Ok? Vamos treinar um pouco então? Eu vou dizer para você e me responda, por favor, depois da minha fala, ok? Oi, tudo bem? Como vai você? Meu nome é William.
Muito prazer, obrigado, muito prazer, ok. Ok, e um outro detalhe muito importante também é você demonstrar assim interesse pela pessoa quando você está conhecendo pela primeira vez e dar o sorriso no rosto, né? Bom, todo mundo acho que não nega, né? Não deve negar, né? Quem não gostaria de receber um belo sorriso no rosto quando estiver conhecendo pela primeira vez? É gostoso, é gratificante, né? Geralmente, como o povo daqui é um pouco mais assim, digamos, sério, né? Às vezes fica difícil dar aquele sorriso, né? Mas faça um esforço, porque isso daí vai emitir uma impressão muito boa para o brasileiro que você estiver conhecendo, ok? Bom, vamos terminar o vídeo de hoje por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like aqui e deixe já cadastrado, né? Se inscreva no canal para poder então ser notificado com novos vídeos, novas aulas, ok? Muito obrigado. Espero vê-los na outra vez. Um grande abraço. Tchau, tchau.